Quando será o arrebatamento da igreja? Será o arrebatamento antes ou depois da grande tribulação? É o que nós iremos ver, tá bom? Quando se fala sobre a tribulação, quem virá ao mundo durante o governo do anticristo aqui na terra, muitos cristãos logo pensam a respeito do arrebatamento. O arrebatamento é um evento apocalíptico, onde Jesus Cristo busca a sua igreja, e isso gera um grande debate dentro do cristianismo, não sobre o arrebatamento em si, mas em relação quando ele vai acontecer. Alguns estudiosos acreditam que o arrebatamento acontecerá antes do período da grande tribulação. Outros acreditam que acontecerá na metade desse período, ou seja, depois dos 3 anos e meio. E o terceiro grupo acredita que os cristãos enfrentarão tudo o que acontecerá durante os 7 anos de governo do anticristo sobre a terra. A verdade é que muitas pessoas não sabem muito sobre o arrebatamento, é isso aí, e acabam criando confusões a respeito dos acontecimentos do fim dos tempos. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te apresentar quais são os pontos de vista a respeito da igreja de Cristo será arrebatada antes mesmo da grande tribulação. Para esse grupo de cristãos, assim que o anticristo promover um grande acordo de paz entre as 3 maiores religiões do mundo e se tornar o homem mais popular do planeta, todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo e o reconhecerem como Senhor e Salvador subirão ao céu de uma vez para sempre. Será poupado do sofrimento que virá, e são várias as passagens bíblicas que, segundo esse grupo de pessoas, apontam para esse tipo de arrebatamento. É um dos argumentos mais fortes. Além disso, a promessa de Jesus feita à igreja de Filadélfia também é uma das bases desse pensamento. Leia comigo o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, e visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Percebam que Jesus disse: eu o guardarei da hora da aprovação e não na hora, ou seja, durante a tribulação. É questão de interpretação. O apóstolo Paulo também tem ensinamentos que apontam para esse arrebatamento antes da grande tribulação. Pelo menos 2 vezes ele fala sobre isso em sua primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira no capítulo 1, versículo 10, e a segunda no capítulo 5, no versículo 9. Nas 2 ocasiões, o apóstolo cita que Jesus nos livrará da ira que há de vir, pois ele não quer que passemos por esse momento tão difícil, mas sim que sejamos salvos. O apóstolo Pedro também mostrou que Deus livrará o seu povo desse período de julgamento, assim como ele livrou Noé no dia do dilúvio e Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ver o que ele disse. Deus não nos poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivia entre eles todos os dias. Aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar
os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Outra coisa mais importante é que os pré-tribulação ou pré-tribulacionistas acreditam que os israelitas não fazem parte da igreja de Cristo, pois eles não reconhecem como filho de Deus. Por isso, eles passarão pela grande tribulação, e aqueles que se manifestarem fiéis a Deus e se entregarem a Jesus serão perseguidos, mas serão salvos. Quando Cristo voltar com a sua igreja, veja o que o profeta Zacarias disse que vai acontecer depois do Senhor. Sairá a guerra contra aquelas nações, como ele fez em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão não sobre os montes das oliveiras e ao leste de Jerusalém, e ao monte se dividirá ao meio do leste e ao oeste por um grande vale. Metade da montanha será removida para o norte e a outra metade para o sul. Você fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Zel. Fugirá como fugirão dos terremotos dos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Olha isso, irmão. Se todos os santos, ou seja, os cristãos, virão com Jesus para salvar Israel e derrotar o mal, isso quer dizer que a igreja já terá subido antes. A segunda visão é a visão meso-tribulação, né? Ou tribulacionista. O meso-tribulação é sinônimos de defender o pensamento de que a igreja passará pela primeira metade da tribulação, ou seja, os 3 anos e meio de um total de 7 anos. O principal argumento é que a igreja precisa ser provada para saber quem de fato seja fiel a Deus nas próprias diversidades, tá bom? Porém, eles não encontraram base bíblica para isso. Olha só, apenas se apoiaram na ideia de que o cristão precisa ser provado para mostrar sua fidelidade, assim como os apóstolos do passado, que sofreram terríveis perseguições e não negaram sua fé. Pois é, não negaram sua fé. Os meso-tribulacionistas, ou a meso-tribulação, tem como base principal 2 passagens bíblicas. A primeira está em Mateus capítulo 24, que diz: devido ao aumento da maldade, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ler, entenda. Então os que estiverem na Judeia fugirão para os montes, e quem estiver no telhado de sua casa, então desça para tirar dele coisa alguma. Ao usarem essa passagem bíblica, entendem que a igreja será perseguida pelo anticristo. Porém, devemos entender que o capítulo de Mateus 24, que se refere à grande tribulação aplicada, ser para principalmente os judeus e não a igreja. E a segunda passagem bíblica é que eles têm como base a este em Apocalipse capítulo 11, o versículo 11, é isso mesmo, ou 12, ao 12, que fala sobre as 2 testemunhas. Vamos ler. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu.